E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula iremos ver sobre função se, a superfórmula. Bom, vamos lá. Relembrando conceitos da aula passada, a função se, ela trabalha com lógica e aqui eu coloquei a sintaxe para relembrar como que funciona ela. Nós temos o teste lógico, que seria o primeiro argumento, o valor se verdadeiro, o segundo argumento, e o valor se falso, o terceiro argumento. Bom, basicamente a função se, ela trabalha com uma regrinha, primeira resposta e segunda resposta. O exemplo da aula passada foi avaliar, por exemplo, se a nota do aluno foi maior ou igual a 60. Se ele atingir essa regra, ele vai ser aprovado. Caso contrário, ele é reprovado. Bom, então por que o título da aula eu coloquei que ela é uma superfórmula? É o seguinte, na função se, é possível usar outras funções em cada argumento. Ou seja, dentro de cada etapa da função se, além de eu utilizar regrinha, palavrinha e palavrinha, eu consigo utilizar uma regra, uma resposta por escrito, ou utilizar uma outra função no lugar de um argumento. Ou seja, um exemplo que eu coloquei aqui no slide, se a nota do aluno for maior ou igual a 60, ele vai ser aprovado. Caso contrário, faça uma soma de determinadas células. Então a função se, ela tem essa capacidade e em cada argumento que você tem dentro da função, você pode utilizar uma outra função dentro do se. Bom, vamos ver na prática como isso funciona. Bom, naquela mesma planilha da aula passada, agora eu vou explicar o exemplo 2 e o exemplo 3, utilizando a função assim de maneira diferente agora. É o seguinte, nós temos uma tabelinha de pessoas, eu tenho um código de cada um, e está perguntando o seguinte, soma ou média? E tem uma regra aí para a gente, ó. Se o código for maior que 5, faça a soma dos valores. Caso contrário, faça a média dos valores. Então vamos lá. Igual, se, abro parênteses. Então qual que é a regra que foi estabelecida para a gente aqui agora? Se o código, que é esse daqui, for maior que 5, ponto e vírgula, faça a soma dos valores. Então o que eu vou fazer neste momento agora? Normalmente, o valor, se verdadeiro, é uma resposta por escrito, onde pode abrir aspas e digitar, por exemplo, aprovado, reprovado, classificado, desclassificado. Então, essa aqui é a base normalmente. Só que dentro da função se, em cada argumento eu posso utilizar uma função caso eu precise. De acordo com a regra, se ele cumprir, ele vai executar uma função. E se caso ele não conseguir alcançar, uma outra função talvez. Então, por exemplo, eu quero que, se ele seguir essa regrinha, ele vai executar a função soma. Então, vou colocar soma. Observe que ele já até aceitou, tá vendo? Dentro do argumento se. Eu vou dar um tab para ele escrever o restante da função soma. Lembrando que o igual é colocado somente uma vez, tá bom? Não colocamos igual de novo aqui antes da função soma. Então, a função soma, aí ele abriu a sintaxe normal da função soma. Seleciona os valores aqui. Fecha o parênteses. Observe quando eu vou até apagar aqui o parênteses. Observe a sintaxe da função soma. Está aberta para a gente. A partir do momento que eu fecho o parênteses, mudou para a função se novamente. Então, observe que a função soma é o valor se verdadeiro agora neste momento. Então, para me executar agora o próximo passo, ponto e vírgula. Observe agora que ele mudou para o valor se falso. Seguindo a regra, caso contrário, faça a média dos valores. Então, eu vou chamar a função média. Vou abrir parênteses, né, ou dando tab. Ele abriu a sintaxe da média. Então, seleciono também os valores, fecho parênteses, observe que já voltou para a função se, e fecho o parênteses da função se. Pressiono Enter. Olha que interessante. Vamos analisar a lógica então. Eu vou fazer aqui vou colocar aqui no cantinho, só para a gente poder analisar mais fácil aqui, ó. Vou colocar a soma e a média. Vou fazer rapidamente para a gente poder analisar melhor aqui, ó. Igual soma. Vou selecionar aqui. Igual média, vou selecionar aqui também. Então tá, basicamente aqui o resultado da soma seria 100 e o resultado da média é 25. Então, seguindo a ideia aqui, se o código for maior que 5, vai fazer a soma, certo? Esse código ele é maior que 5? Não, então não vai dar 100. Vai executar então a função média, observe que deu 25. Analisando aqui embaixo, vamos refazer aqui também, lembrando, se o código for maior que 5,
faça a função soma dos valores aqui. Caso contrário, faça a média. Ok. Observe também que deu 25, porque o valor ainda é 5, tem que ser maior que 5. Para ficar mais fácil, eu vou alterar aqui o valor na mão, a partir de 6. Olha que legal, ele executou a função soma. Por quê? Se o valor for maior que 5, faça a soma. Caso contrário, faça a média. Se entenderam que o se, além dele fazer a regrinha e dar uma resposta x, resposta y com palavras, eu consigo utilizar uma outra função no lugar de cada argumento. Isso eu poderia também ir até mais além se eu quisesse. Na sintaxe aqui, na parte do teste lógico, eu poderia analisar uma fórmula em vez de analisar uma célula também. Então, por exemplo, se a função soma de tal células for maior que 5, execute outra função x. Caso contrário, outra função. Então eu consigo literalmente colocar uma função em cada etapa, em cada argumento da função se. Bom, então seguindo essa ideia, vamos pular para o terceiro exemplo. O objetivo dessa aula eu quero mostrar essa parte aqui. Bom, se você está entendendo essa aula, está gostando, não deixe de deixar o like para estar apoiando o canal e se inscreva também para estar acompanhando todas as aulas novas que eu postar no canal. Bacana? Então, voltando aqui de novo. Nós temos uma tabelinha onde a gente tem alunos, a nota final de cada aluno, que nem aquela tabela do primeiro exemplo. Só que aí vai pedir o seguinte, na situação, nós temos 3 situações ali, 3 regras. Bom, na situação a gente quer descobrir o seguinte, se o aluno vai ser aprovado, vai ter recuperação ou reprovado. Então agora apareceu 3 situações e o se, por padrão, ele trabalha com 2, né? Ou seja, 2 respostas. E aqui nós temos 3. Aí vai entrar uma questão aqui, ó. Vamos colocar o se de novo. Então, basicamente eu vou montar aqui a regrinha do aprovado. Se a nota final for maior ou igual a 60, então vamos clicar aqui. Se for maior ou igual a 60, ponto e vírgula, ele vai ser aprovado. Até aí, tá tranquilo. Ponto e vírgula. Só que aí eu não posso fechar com recuperação ou com reprovado, porque eu tenho 2 ali. Eu tenho que definir recuperação e definir o que é reprovado ainda. Aí que está o pulo do gato. Lembra que a gente viu agora há pouco, a gente consegue utilizar uma função dentro da função se? Eu posso utilizar aqui uma soma, por exemplo, e pensa comigo, a função se ela tem 2 respostas. E se eu colocar no valor se falso um outro se e ganhar mais 2 respostas? Daria certo, não é isso? Vamos fazer um teste. Então no valor se falso, em vez de eu finalizar com recuperação ou reprovado, eu vou chamar outro se. Vou abrir aqui o parênteses e ele chamou de novo aqui, ó, a sintaxe novamente deste se que eu acabei de montar, pedindo teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Então pela regrinha aqui embaixo está falando o seguinte, ó, se a nota do aluno for maior ou igual a 60, ele vai ser aprovado. Se a nota final estiver entre 55 a 59, como que a gente pode declarar isso para essa recuperação? Bom, se a gente definiu que maior ou igual a 60 ele é aprovado, então na hora que chega do 60 para cima, a palavra tem que ser aprovada, certo? Então, para estar entre 55 a 59, se a gente colocar que a nota do aluno for maior ou igual a 55, ou seja, quem que está falando aqui agora? Ó, vou dar um ponto e vírgula, abro aspas, recuperação. Vamos entender aqui o que a gente acabou de fazer. Se a nota do aluno for maior ou igual a 55, ou seja, a partir de 55 para mais, vai ser recuperação, certo? Aí você fala, mas beleza, eu declarei isso aí, mas e o aprovado? Como é que fica nessa situação? O Excel respeita a regra que você monta. Como você definiu primeiro que de 60 para cima é aprovado, se você declarar no próximo se que de 55 para cima é recuperação, o que ele faz? Na hora que chegar no 60, o Excel automaticamente muda para aprovado. Você definiu a regra já primeiramente para o aprovado, entendeu? Então acaba que vai dar certinho, ficar entre 55 a 59 a resposta à recuperação. Então beleza, a gente definiu então a segunda regra, porque a gente montou um segundo se, e sobrou quem agora? O valor se falso. O valor se falso é a segunda resposta. Bom, como eu defini no primeiro se, o aprovado,
definir agora a recuperação. O que sobrou é reprovado. Então, abro aspas, reprovado, fecho aspas. Aí é o seguinte, quando eu fecho o parênteses aqui desse se, observe que ele está vermelho quando eu abro aqui, tá vendo? Vou fechar. Ele fechou o parênteses do se, te montou agora. Agora precisamos fechar o parênteses do primeiro se. Então, basicamente, entendendo a lógica aqui, ó, eu clicando nas etapas, eu te mostro o teste lógico, que é a regrinha. O valor se verdadeiro é o aprovado. E o valor se falso deste se é quem? É este outro se todinho aqui, ó. Então, o que eu fiz? Dentro do valor se falso, para ganhar mais 2 respostas, eu coloquei um outro se. Então, essa que é a jogada para utilizar o que eu costumo chamar de se composto, ou seja, se dentro de si. O pessoal costuma falar também se com várias condições. Essa maneira bacana de utilizar aí o se dentro do outro se. Vou dar um Enter e 100 foi aprovado. Se eu utilizar, por exemplo, se eu colocar aqui 60, ainda está aprovado. Se eu colocar 59, está falando aqui que tem que estar entre 55 a 59 para ser recuperação, não é isso? Recuperação. Vou colocar 55, recuperação. 54, reprovado. 0, reprovado, enfim. Deu, funcionou certinho para a gente a regra aí de se dentro de si. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o like para estar apoiando o canal. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui. No mais, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.